Uma boa tarde para quem está aqui acompanhando a gente em mais essa live da Unicesumar. Lembrando que a gente está ao vivo pelo nosso canal do YouTube, então vai chegando, já deixando seu oi aí e deixando perguntas também, porque a ideia é que a gente converse depois. Bom, março é conhecido como o mês da mulher, então por isso a gente preparou uma série de bate-papos com mulheres inspiradoras. Nós temos inclusive um tema: qual é o seu lugar? Seja a resposta onde estiver. Mas quem vai conduzir esse bate-papo é a dupla de mulheres incríveis que tem aqui na Unicesumar, né? Duas das várias mulheres incríveis que tem por aqui, que a gente tem o prazer de ter no nosso time. É a Yaria Protzek, que é jornalista e supervisora de marketing, e a Tamile Rosendo, que é psicóloga e escritora. Oi, Cris, boa noite. Oi, Cris, boa noite. Olá, gente, mais uma vez um prazer ter vocês aqui, nessa dupla dinâmica aí, que conduz um bate-papo super envolvente, né? Então, hoje a gente tem aqui uma convidada muito especial, né? Isso mesmo. Exatamente. E, bom, o nosso bate-papo hoje é sobre o tema de política e agronegócio, né, Iere? Isso mesmo, a gente tem uma convidada muito especial hoje, é a Maria Iraclésia de Araújo. Gente, o currículo dessa mulher é incrível. Ela é graduada em zootecnia, tem graduação em gestão do agronegócio aqui pela Unicesumar, é a nossa aluna egressa, tem pós-graduação em gestão de produção e sanidade animal, foi a primeira mulher a assumir o cargo de presidente de uma sociedade rural, que é aqui em Maringá, é a quinta gestão dela, participa do CODEM, participa da ACIM e de muitos outros órgãos. Então, assim, tem muito conteúdo e muita informação para conversar com a gente. Isso mesmo, Iare. Já estamos animadas para essa conversa, né? Maria, boa noite. Muito obrigada por estar aqui com a gente, dividindo e compartilhando da sua jornada, da sua experiência no setor do agronegócio. E para a gente iniciar a nossa conversa, conta para a gente o que despertou o seu interesse para trabalhar no setor do agronegócio. Opa, eu acho que você está com o microfone mutado. Opa! Aí, agora foi. Agora sim, né? Olá, meninas, tudo bem? Tudo bem, Ari? Tudo bem, Tamile? Né? Deixar um abraço aí para o Christian, que começou, a todos vocês aí que estão nos assistindo nesse momento. Primeiro, é um prazer enorme ter recebido o convite de vocês e poder participar dessa programação especial do mês de março, nesse mês em que a gente comemora o mês da mulher, com tantas ações, né, tanto de conhecimento quanto de conscientização, né? Então, para mim, é muito importante estar aqui. E a minha jornada, principalmente no segmento do agronegócio, ela tem na minha origem, né? Sou filha de produtor rural, da minha vida inteira eu tenho relação com a área, até por ter crescido. Fiz a opção profissional de seguir, né, os passos do meu pai, que era agricultor. Então, a gente cresceu vendo ele plantar, colher, criar animais. Então, aquilo sempre marcou a minha vida de uma maneira muito, muito próxima, até porque eu vivenciei isso. Então, quando eu fui fazer o meu ensino médio, eu fiz o curso de técnico em agropecuária numa escola federal. E quando vim para o Paraná, né, há um pouco mais de 30 anos atrás, que resolvi ficar nessa cidade que me acolheu, resolvi fazer o curso de zootecnia, né? Inicialmente eu ia para a veterinária, mas Maringá ainda não tinha o curso, fui para a zootecnia. Depois eu fiz uma pós-graduação na área de gestão e sanidade animal e fiz gestão em agronegócio. Então, a minha jornada, ela é por escolha, né? Por ter vivido a minha vida toda no segmento e por me encontrar. Eu acho que a nossa profissão tem que ser algo que nos realize, e eu me sinto realizada dentro da área que eu escolhi, que é a área do agronegócio. Hoje eu tenho uma atuação muito grande na área de gestão, até porque estou à frente da Sociedade Rural de Maringá, como gestora da entidade, né, que é uma entidade que representa o segmento do agronegócio, mas foquei muito as minhas atividades todas para essa área. Legal. Maravilha. E, Iraclésia, você não trabalha só no agronegócio, né? Você está num cargo de alta gestão que ele tem uma projeção nacional. Como é que foi a tua jornada para chegar até esse cargo, até essa posição tão importante para o agro
e que espelha, né, e inspira tantas mulheres? Olha, assim, é uma jornada construída. Eu sempre digo para as pessoas, né, e assim, isso é muito claro, tenho isso com clareza de vida, que toda jornada, você tem uma trajetória. A nossa vida, a gente tem uma trajetória, né, e essa jornada a gente faz, né, buscando sempre crescer. Eu acho que todo mundo, a nossa vida, ela tem que estar movida por sonhos, né? Eu, quando fiquei no Paraná, eu vim para o Paraná conhecer o Paraná para conhecer. Eu tinha uma curiosidade enorme. Eu vim do interior do Ceará. Eu cresci em uma região muito árida, muito seca, onde a chuva era algo que não era constante nas nossas vidas. A gente plantava, não sabia se ia colher, porque a chuva não era com tanta intensidade. Então, a gente tinha anos que chovia, anos que não chovia, e eu sonhava em morar numa região que tivesse muito verde, muita água, né? Então, eu tinha vários sonhos. Só que, de uma maneira geral, as pessoas tinham sonhos naquela época de vir para São Paulo. E eu tinha um tio que morava aqui em Maringá. Então, eu vim para Maringá conhecer. Mas, assim, nem dos meus maiores sonhos e momentos de pensar que eu queria e gostaria de vencer, eu imaginaria que eu um dia estaria à frente de uma entidade de tamanha relevância, como é a Sociedade Rural de Maringá, uma entidade que foi fundada por um grupo de produtores rurais, pessoas tradicionais, pessoas que nasceram nessa cidade, que fizeram, né, crescer Maringá. A Sociedade Rural hoje ela tem 40 e vai fazer 42 anos, né? E Maringá tem 73, né? Vai fazer 74 anos. Quer dizer, tudo cresceu meio junto. Formação da catedral, né? Construção da catedral, criação da Concamar, enfim. E aí, eu, quando cheguei em Maringá, eu tive a oportunidade de vir na fazenda de um dos presidentes, na realidade, o presidente da época, que era o doutor Hélio Costa Curta, e eu recebi um convite para fazer um estágio na Sociedade Rural. E eu entrei lá em 91, né, como estagiária do Departamento Pecuário, fui colaboradora por 13 anos, participei da fundação da Sociedade Rural Jovem, né, na gestão do Dr. Neri. Então, eu me associei à Rural, então fui formada um grupo de jovens para que a gente fizesse assim, aos poucos fazendo a sucessão, mas nunca imaginando que chegaria ao cargo. E aí participei de núcleos, né, da fundação do núcleo do Nelore, e num determinado momento, numa troca de diretoria, foi colocado alguns nomes. E o professor Wilson sugeriu o meu nome para participar de um processo eleitoral. E, assim, eu fiquei altamente surpresa, porque, imagina, né, o quadro de associados da Rural na época era 98% de homens, né? Então, assim, imagina se vão votar. Eu sempre trabalhei com o associado, atendimento direto ao associado, quando fui colaboradora da Rural, conhecia todo mundo, e fiz uma campanha junto aí com vários colegas que tinham sido da Rural Jovem. O Wilson Filho foi meu vice-presidente. A gente tinha vários diretores de fundação, e nós fomos para um processo eleitoral, e eu ganhei as eleições, assim, com mais de 80% dos votos válidos. Então, se vocês perguntarem para mim, Iraclés, existe mágica? Não. Existe uma trajetória. O associado da Rural me conhecia, tá? E o detalhe é que as poucas mulheres que tinham, a gente tinha uma urna que votava as associadas mulheres e as agropecuárias. E a gente tinha as procurações das agropecuárias, de 8 votos de mulheres, eu tive 5. As 3 votos que eu não tive, eu tive voto de todas as agropecuárias, de 5 mulheres, e os 3 votos que eu não tive foram de mulheres. O que significa isso? E naquele momento, para mim ficou muito claro que mulher não votava em mulher, e eu tinha que transformar isso, né? Então, ao longo das minhas gestões, eu fiz 2 mandatos, depois eu voltei em 2015, né? E eu sempre procurei ações para que a gente colocasse as mulheres, né, dentro do destaque, no sentido de que elas se sintam pertencentes do ambiente que elas poderiam frequentar. Então, eu tive diretoras desde a primeira gestão que eu participei. Hoje, uma das vice-presidentes é mulher, a Cecília Falavilla é mulher. Eu tenho o Henrique, que é meu primeiro vice, o segundo é a Cecília, eu tenho outras mulheres na diretoria, mas a minha primeira posse, eu convidei as esposas dos associados para participarem da posse, que era algo que isso nunca acontecia.
porque eu entendia que eu precisava ser agente de transformação, né, para que as mulheres começassem a participar. Elas só conheceriam o espaço se elas tivessem acesso e se sentissem à vontade, né? Então, foi isso que aconteceu. Eu criei um cargo na diretoria executiva da participação de uma mulher que representasse a sociedade rural mulher. Então, nessa pasta, muito embora eu seja mulher, mas a gente fica com a gestão da entidade, né? É tudo muito grande, a gente faz uma feira de grande porte. Então, eu precisava de uma mulher que pudesse, através do braço, né, desse cargo, que ela pudesse trazer as esposas dos diretores, chamar as associadas mulheres, elas pudessem nos ajudar principalmente nas ações sociais que a gente tem ao longo do ano. Então, foi isso. E a gente tem um diretor na diretoria executiva também da Rural Jovem. Por quê? Porque é um associado jovem, então a gente delega para que ele possa fazer ações de engajamento com os nossos jovens. Então, cheguei ao cargo, sim, votada pelo direito do voto, né, eleita efetivamente junto com os meus diretores. Nós conseguimos integrar e unificar grupos que tinham muitos grupos rivais. Então, hoje a Sociedade Rural não tem o grupo do cavalo, não é o grupo do Nelore, não é o gado do leite. A gente tinha muito isso, né? Eu acho que a grande vantagem que a gente tem como mulher, à frente de gestões em espaços, né, como esse, a gente tomar o cuidado. Primeiro, eu sou mulher, eu só quero mulher. Não, eu sou mulher e eu tenho uma função, né? Até porque nós mulheres temos uma coisa que Deus nos deu, que foi a capacidade de ser mãe. E mãe agrega, mãe junta, mãe reúne, né? Então, a gente tem essa obrigação. Então, eu sempre digo que se a gente se dispuser e tiver boa vontade e visão, a gente junta, você não joga as coisas para fora do balde, né? Você, na realidade, junta. Então, para mim, é um grande aprendizado. Quando eu fui escolhida, né, para ganhar o prêmio da Medalha de Mérito Legislativo em Brasília, que é uma honraria do Congresso Nacional, que é feita anual, e eu fui escolhida por 2 deputados. Na época, o deputado Adílio Balbinotti, um outro deputado que eu nunca tinha visto, por ser a primeira mulher a presidir uma sociedade rural no Brasil. Para mim, naquele momento foi importante, mas quando eu cheguei em Brasília, que eu tinha lá, junto com 31 pessoas, né, andando 50 metros de tapete vermelho, sendo reconhecida por um cargo, né, era a entidade que eu representava naquele momento que estava sendo evidenciada. Era a possibilidade de ter uma mulher à frente de um cargo que até então nunca ninguém tinha sido eleita por um cargo numa sociedade rural no Brasil. A gente tem várias, né, principalmente o Paraná, que abriu outros espaços. Ponta Grossa já teve uma presidente de rural mulher. Hoje, a presidente da Sociedade Rural Brasileira, Teca Vendramini, é uma mulher assim, de muita expressão, uma produtora, assim, e é claro, esses espaços foram abertos e a gente hoje consegue abrir, fazer eventos com a participação de mulheres no agronegócio e apresentar cases, né, apresentar conquistas para que as nossas universitárias ou aquelas mulheres, né, que já estão no mercado de trabalho, ou que quer fazer uma mudança de carreira, ou que quer começar a estudar porque parou por algum motivo, gente, a vida dá oportunidade, mas a gente precisa enxergar e precisa tomar a decisão e ter coragem. E uma coisa que me deixa assim, muito tranquila é que todas as transformações e aquilo que eu conquistei na minha vida, eu tive anjos que me ajudaram, né? E o conhecimento, ele foi um grande agente de transformação. Digo isso porque venho de uma origem muito simples, né? Eu sou oriunda do sertão nordestino, né? De uma mãe que deu a oportunidade para a gente estudar, e ela dizia para todos nós, os filhos, que o conhecimento era algo que a gente levaria para a vida. E para nós 4 mulheres, elas diziam o seguinte: vocês irão casar, ter as suas vidas, mas marido não é garantia de futuro de vida. Mais ou menos nessas palavras, né? E ela dizia: eu quero que vocês todas se realizem com os seus casamentos. Mas se por algum motivo isso não der certo, vocês precisam ter independência para tocar as suas vidas, né? Então, conhecimento é tudo, e não importa o momento que você vai atrás dele, tá? Se você executou, fez 1, 2, no meu caso, eu fiz 2 faculdades e uma pós,
farei ainda pelo menos mais uma mais duas pós. Enquanto eu tiver discernimento, eu quero estudar, porque conhecimento, ele nos traz a transformação e as possibilidades sempre para algo melhor. É isso que, dessa forma que a gente chega. Então, para quem está começando uma carreira, ou para quem está indeciso numa carreira, não recue, não pense duas vezes. Faça isso. Isso é agente de transformação. Conhecimento é agente de transformação, né? E a resposta, ela simplesmente está dentro de nós. Se a gente se transforma, a gente expressa isso, você traz para fora, né? Então, a resposta, ela está, sim, dentro de nós, e a gente precisa ser essa resposta para a sociedade, para as nossas vidas. Ai, demais. E nunca é tempo de parar de estudar, né? Estudar é um negócio que a gente tem que levar para a vida inteira, e aprendizado nunca é demais. Com certeza. E dentro desses aprendizados, né, que você estava falando para a gente da tua gestão na sociedade rural, como é que foi chegar, a premiação que você recebeu por ser a primeira mulher, não, a tua função, né, a tua carreira não é só com a sociedade rural, você também atua em outros setores e em outras áreas que são muito importantes, né? Tem o Conselho de Desenvolvimento Econômico aqui de Maringá, tem a assim também, o Convention. Como é que você consegue, assim, lidar com todas essas funções tão importantes que, assim, estão sempre em busca do desenvolvimento, de uma qualidade de vida melhor para a sociedade? Olha, chega um momento que a gente começa a rever, né? Assim, porque querendo ou não, hoje eu estou à frente da sociedade rural, eu estou à frente da presidência do Convention e participo aí de pelo menos mais umas 8, 10 entidades, né? Entre elas a Associação Comercial, a Fundacinho, o Codengo, né? Eu participo da Comespa, que é a Comissão Estadual que define as feiras agropecuárias do Paraná, né? Participo de alguns conselhos da UEM também. Em dezembro, eu participei eu acabei sendo eleita para um conselho mesorregional que abrange aí quase 100 municípios para tratar de assuntos do agro junto à Secretaria da Agricultura. Por que eu participo? Né? É claro que agora eu já começo a entrar numa fase em que eu, né, na medida do possível, vou começar a me desvincular. Mas eu sempre olho para o meu filho, que acabou de entrar na universidade, estou tão feliz, meu filho com 17 anos, né, começou uma faculdade, assim, um curso, meu Deus, assim, para mim é muito gratificante, porque eu terminei zootecnia com 30 anos, meu filho com 17 entrou na universidade, né, e por sinal está fazendo administração no Unicesumar. O que eu entendo, né? Que tudo que a gente recebe na vida, a gente precisa dar um pouco para a sociedade em troca para outras pessoas, ou seja, a gente precisa compartilhar. Por que a gente precisa compartilhar? Porque Deus nos coloca na vida e no mundo para cumprir funções. Alguns com mais facilidades, né? Alguns, cada um foi predestinado para alguma coisa, a gente vive para cumprir funções, etc e tal. Mas eu me sinto muito abençoada por tantas oportunidades, por Deus ter colocado tantos anjos na minha vida, que transformou aquela menina que veio do sertão, que tinha um sonho, né, de estudar, de ter um curso superior, de vencer na vida. E para isso, eu fiz o quê? Eu renunciei à minha família, né? Quando eu digo renunciei, deixei pai e mãe lá no Nordeste, deixei irmãos no Nordeste, né? Vou uma vez por ano lá, mas assim, a saudade, a convivência, quer dizer, todo mundo ficou lá. Eu trouxe uma sobrinha para fazer moda aqui no Unicesumar, hoje ela está formada, está super bem, né? Trouxe uma irmã, mas eu não posso trazer todo mundo, nem todo mundo está disposto a largar o que você tem, principalmente essa questão cultural nossa, a gente é muito prático, né? E aí, eu sempre entendo o seguinte, o que eu tenho como meta? Gente, ainda, eu venci e ainda tenho vários sonhos, mas eu preciso compartilhar, eu preciso entregar um pouco disso que eu conheci, porque isso tem valor, né? Eu preciso compartilhar um pouco desse conhecimento. Então, o motivo pelo qual eu participo de várias entidades é para dar a minha contribuição, para que a gente possa ter uma sociedade melhor, né, mais justa, mais igualitária, que a gente possa transformar, porque a gente pode, através do nosso conhecimento,
transformar, ajudar. Maringá é uma cidade que se destaca pelo associativismo, Maringá tem uma sociedade civil muito organizada. Então, puxa vida, se eu posso ajudar a transformar, eu estou transformando a sociedade que eu vivo, que o meu filho vai ficar, que virão os meus netos, né? É uma geração. Então, a minha geração vai passar, venha do meu filho, dos meus netos. Então, eu quero, e sim, deixar o meu legado. Então, por isso que eu participo de tanta coisa. Tem horas que é difícil, né? Então, assim, hoje, essa semana, eu olhei minha agenda, é uma agenda às 8, outra às 10, outra às 11. Aonde eu posso, eu vou acompanhando ali. Por quê? Porque a gente o ajuda, ou a gente ajuda a ajudar, enfim, fazer isso. As pessoas têm que entender o seguinte, não vivemos no mundo sozinhos, tá? Não tem essa de você olhar só para você. Eu acho que a pandemia ela veio exatamente para isso. O mundo precisava parar um pouco e dizer, tem gente do meu lado, né? Tem projetos importantes, tem gente que precisa de mim, tem uma sociedade que precisa ser, assim, parar um pouquinho, repensar valores. Então, gente, a pandemia ela é para a gente tirar lições, né? É a gente se cuidar, olhar próximo, né? Ver aquilo que a gente pode fazer e enxergar, né? Enxergar que a gente pode e a gente pode ajudar sim. Então, transformar é isso, é você não achar que você vive no mundo sozinho. A gente tem muita gente que precisa da gente, sempre vai ter alguém que precisa da gente e a gente sempre vai precisar ser ajudado. Legal. Isso mesmo. E a sua história, eu acho que traz muitas reflexões para a gente. Primeiro porque eu percebo que muitas vezes a gente espera estar com as condições perfeitas para começar alguma coisa, né? Então, a sua história, a sua trajetória traz muito disso, de que a gente nunca vai estar pronto, mas a gente precisa abraçar as oportunidades. E a gente precisa, mais do que isso também, se cercar de pessoas que nos incentivem nos nossos projetos e que acreditem também no nosso potencial, né? Então, eu fico muito feliz de ouvir histórias como essa. Eu acredito que são histórias muito inspiradoras e que também dão para a gente assim, uma injeção de ânimo para os nossos projetos de vida, para coisas que a gente se acha muitas vezes incapaz de realizar ou de colocar em prática e de viver também, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Eu sei que você já falou de como é ser uma mulher que ocupa essa posição hoje no setor do agronegócio. A gente sabe que as mulheres já trilharam muitos caminhos e já alcançaram muitas coisas, mas ainda há algumas coisas para serem contadas e para a gente trilhar. Então, nós temos muitas alunas e futuras alunas nos assistindo nesse momento. E qual que é o recado que você poderia dar para essas mulheres que estão nos assistindo e que desejam, né, e almejam ocupar esses espaços na nossa sociedade? Bom, pegando o gancho do que você falou agora há pouco, Tami, eu queria dizer o seguinte, né? 1 é mais que 0. Então, muitas vezes, a gente não começa um projeto porque a gente acha que não está preparada. Então, você espera se preparar para poder começar. O primeiro passo dado, ele é sempre melhor do que o passo que você não dá. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tinha todas as prerrogativas para dizer assim, imagina, eu não vou morar numa região, né, em que faz frio, por exemplo, eu me adaptei a quase tudo no sul, mas eu sofri muito com o clima, né? Hoje quase não faz frio, mas quando eu cheguei aqui, esse negócio fazia muito frio. E por mais que eu tentasse me aquecer, eu tinha muita dificuldade. A saudade era algo que me incomodava muito, mas aí eu pensava, como é que eu faço, né? Se eu voltar, tudo aquilo que eu sonhei, que eu imaginei, que eu tracei como meta, né? Então, eu tinha que passar além da meta. A meta, na realidade, eu tinha que passar para saber como que era o outro lado da montanha, né? Então, o que eu quero dizer, assim, de maneira resumida, para finalizar a tua colocação, é que 1 é melhor que 0 e que o primeiro passo dado é melhor que um passo não dado. Então, lembrem-se disso, porque a vida é isso. E decisões, né? Toda decisão, ela tem um preço. A vida da gente, o sucesso, por mais sucesso que você tenha na vida, nem tudo é perfeito, mas a gente conquista muita coisa, mas deixa-se muitas cicatrizes na nossa vida. Muita coisa fica para trás, né? Então, o que eu quero dizer para todos vocês que nos assistem, né? Tire esse mês para refletir. Olhem, não só para mim, a Iraclésia, que está falando um pouco da vida dela, mas para vocês.
cada uma de nós temos uma história interessante e importante, porque é a nossa história, né? Então, a nossa história, ela tem um valor. Então, é assim, quem é a mulher que me inspirou? A minha mãe. Ela era um exemplo de tudo, de renúncia e de luta. Mandou a gente para a cidade, ela deixou a gente ir, porque, tipo assim, não posso ficar com vocês, não criei meus filhos para mim, criei para o mundo, vão se preparar para a vida, né? E eu lendo meu currículo antes de ontem, né? Eu falei, gente, eu, assim, minha mãe é uma grande inspiração, mas eu, depois da minha mãe, eu sou inspirada em mim mesma. Por quê? Porque quando eu olho o meu currículo, né, não é por tudo que eu fiz, mas pelas cicatrizes que ficaram, pelas decisões dolorosas e pelas conquistas. Então, nada é o tempo todo tudo certinho, nada é o tempo... Você nunca vai ser feliz o tempo todo, você nunca vai ter a dor o tempo todo. Tudo acontece exatamente para te dar a oportunidade de crescimento. Então, o que eu quero dizer, meninas, para todas vocês que nos assistem, para os meninos também, porque eu tenho os homens como grandes parceiros de trabalho, de profissão, de amizades, né? Até porque eu convivo muito ainda, né, nos ambientes onde predominam mais homens. Os homens são grandes parceiros. E vocês, meninas, é o seguinte, se você é acadêmica e acabou de escolher a sua profissão, tá? Se em algum momento você disser assim, olha, eu acho que não era isso, você sempre terá a oportunidade de recomeçar. E se você, primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, o teu trabalho, ele tem que te satisfazer, que você possa fazer, não que você vai trabalhar de graça, não é isso que eu quero dizer, mas é assim, eu faria de graça o meu trabalho, digamos assim, escolhi minha profissão, sou médica, eu seria capaz de trabalhar gratuitamente para entregar isso para alguém? Olha, eu sou advogada, eu seria capaz de entregar um pouco da minha profissão por prazer, né? Para servir alguém? Então, essa é uma pergunta que eu acho importante que a gente tem. Me realizei muito com zootecnia, né? Quando eu fiz o curso de gestão e após na área de gestão, eu gostei muito do módulo gestão. Quando eu fiz gestão em agronegócio, eu literalmente me achei, porque toda a parte técnica, científica que eu tinha aprendido na zootecnia, né? Puxa, me deu muitas possibilidades e me ajudou muito profissionalmente. Para você que começou uma profissão, de repente não terminou, ou terminou, mas não era o que você queria, puxa vida, né? Eu vou falar por mim, tenho 52 anos, o mundo acabou? Parei por aqui? Nunca, eu nunca vou parar, né? Nunca. Deus me deu, assim, muitos dons e eu vou explorar o que eu puder. Então, assim, vou fazer uma terceira, né? Acho que até comentava com os meninos dos bastidores, quero fazer direito em algum momento, porque é um curso que eu gostaria de ter feito e não consegui fazer, né? Porque daí eu fui fazendo escolhas. Mas é uma escolha que eu fiz, ele vai acontecer. Aproveitei a pandemia, estou fazendo cursos, né? Cursos para melhorar um pouco a parte... Eu trabalho muito com, né? Preciso liderar, então, bora lá. Quero criar alguns negócios, porque o mundo que virá a partir de agora é um mundo que vai exigir da gente muitas transformações, eu quero estar preparada. Então, o meu convite para vocês nunca é tarde, a gente precisa se preparar, e é só o conhecimento, porque o conhecimento é nosso, né? Eu aprendo, e através dele eu posso transformar a minha vida, as minhas ações. Então, a minha sugestão é que cada uma de nós sempre recomece todos os dias. Gente, quem aqui não acorda naquele dia que fala assim, meu Deus, esse dia parece que ele não foi feito para mim, tá? Você tem duas opções, né? Você encontra uma pedra no meio do caminho, você pode parar, você pode voltar, você pode pular, se ela te permitir, ou você pode dar uma desviada e seguir em frente. Eu escolho seguir em frente, né? As flores no meio do caminho, elas são lindas, mas as pedras estão presentes. Então, que a gente saiba que o momento de parar, nunca voltar, né? A gente pode até recuar para se preparar e dar um pulo maior. Isso todos nós temos que fazer. Mas a gente precisa sempre seguir em frente. E lembrar que compartilhar é algo extremamente importante, tá? Conosco, tá? Com a nossa família, com o próximo, entregar sempre mais. Eu sou muito questionada porque eu faço muita coisa voluntária, né? Muita coisa. Eu, assim, me dou mesmo, eu gosto, isso me satisfaz também, né?
E às vezes eu recebo críticas, né? Assim, tipo, puxa vida, você podia se preocupar um pouco mais. Mas Deus tem me dado muito em troca, né? Muito, assim, eu não acredito que se você dá o bem, que Deus vai te dar o mal, né? Então eu acredito que o que eu dou, e assim, sem esperar muito que o próximo te retorne. Porque, veja bem, a pandemia, ela me deu vários ensinamentos, né? E entre esses que eu já falei para vocês, eu conheci o lado... Eu sempre levei muita rasteira, tá? Porque o mundo é muito competitivo. E as pessoas, elas é o seguinte, elas querem seguir, não interessa se você está no meio do caminho, se atrapalha, então, assim, tem que te tirar do meio do caminho. Então, de vez em quando, a gente leva umas rasteiras. Então, eu sou escolada, a experiência, a escola da vida, ela me dá muita coisa boa, né, mas também me traz muitos sabores, e eu sempre procuro aprender. Mas eu acho que a pandemia, ela deu para a gente uma oportunidade de conhecer um lado do ser humano, dois lados, um lado muito bom e um lado muito ruim. Então, as pessoas, muitas delas, deixaram as máscaras cair. E muitas vezes as máscaras caíram e não era o que a gente queria enxergar por trás das máscaras, né? Vou me lamentar? Não. Eu acho que Deus faz tudo no momento certo. Então, que a gente possa tirar os nossos ensinamentos, que a gente possa tirar assim, da nossa frente, aquilo que nos atrapalha, tá? E aí, meninas, é assim, nós somos muito demandadas, nós mulheres somos demandadas, tá? E essas demandas que são nos dadas, muitas vezes fazem com que a gente desvie do foco. Dizem que, assim, 95% das pessoas desistem, né? Na sua trajetória, 95% das pessoas desistem no meio do caminho. Por quê? Porque tem uma pedra no meio do caminho, tem alguém que te dá uma rasteira, tem uma dificuldade que você enxerga que ela é intransponível, e só 5%, como é que se diz? Faz o trajeto vai até o final. E eu sempre digo o seguinte, eu estou sim nos 5%. Às vezes eu falo assim, puxa, eu acho que eu não vou chegar lá, mas eu sempre me coloco dentro dos 5% que vai fazer o trajeto até o final. Preciso refazer a rota todos os dias. Todos os dias a gente precisa refazer a rota, porque muitas vezes a rota que eu disse que eu ia seguir reto, né, tinha pedra, apareceu alguma coisa e a gente desviou. Então a minha mensagem para vocês a gente pode, a gente é a resposta e o conhecimento é a grande resposta. Falei demais, né? Desculpa. Imagina, maravilhoso. Acho que é justamente isso mesmo. Tudo aquilo que a gente foca se expande. Muitas vezes a gente foca nas dificuldades, a gente foca naquilo que pode não dar certo, e aí a gente não consegue ampliar o nosso olhar para as possibilidades que a gente tem de enfrentamento de situações que a gente está vivendo e para a realização dos nossos projetos de vida, né? E é isso aí, às vezes a gente também precisa olhar um pouquinho para o passado, pela nossa trajetória, para erguer a cabeça e falar, não, eu já venci outros problemas, né? Eu já venci eu já passei por outras pedras e eu vou conseguir vencer mais uma. Então, é bom também, às vezes, olhar um pouquinho o nosso passado para planejar o futuro e continuar firme no presente. E eu achei incrível, assim, você compartilhar com a gente essa história da inspiração ser a sua mãe, né? Dela sempre incentivar vocês a buscarem aquilo que vai fazer vocês felizes, a estudarem, a se dedicarem, né? E é um incentivo que faz a diferença nessa construção da trajetória diária. E assim, quando você hoje pensa em tudo isso, né? Além da sua mãe, quem mais te dá esse apoio, esse suporte para você continuar firme, mesmo com essas rasteiras que aparecem, mesmo com os problemas que aparecem, assim, quem que é teu alicerce? Olha, eu sempre digo assim, que Deus me deu os presentes, né, da vida, mas hoje o que me motiva muito, mas muito, assim, minha razão de vida, é meu filho, né? Meu filho assim, eu achei assim, a coisa mais linda, né? Semana passada começou as aulas, ele terminou o terceiro ano, né, do ensino médio, e disse assim, mamãe, em março eu vim para casa, e cadê meus amigos, né? A gente se encontra todos os dias no mundo online, mas que saudade, né, de conversar, e eu me recuso a fazer a faculdade distante das pessoas, né? E eu falei, não, claro, imagina, em fevereiro do ano que vem você vai estar lá com seus amigos, março, enfim, estamos juntos, né? E realmente ele começou. E ele faz um ritual todos os dias, que é acordar, né? Põe o relógio, ele acorda,
Eu lembro que segunda-feira eu tinha um compromisso às 8, passei para as 8h30, porque eu queria 8 horas fazer uma filmagem e tirar foto com ele, porque é um momento histórico, né? Então, o que me motiva hoje, para tudo que eu faço, é olhar para o meu filho, né? Eu cheguei, né? A gente que eu acho que é o dom que Deus dá nas nossas vidas, a gente poder gerar um filho. Eu fui mãe tarde, eu fui mãe com 35 anos, né? Então, assim, eu achava que nem teria mais um filho, assim, porque, né, mas eu tive um filho, e esse filho, ele é o grande presente que a vida me deu, que Deus me deu. Então, ele é a minha grande inspiração hoje, né? Ele, inclusive, disse assim, mamãe, que hora que você vai estar online? Eu falei, às 18 horas, filho, vou estar te assistindo, tá? E aí, assim, legal. Então, hoje, ele é a minha inspiração, porque ele tem um entendimento de tudo que eu faço, eu consigo explicar para ele toda a minha... Eu sempre viajei muito, nos últimos 3 anos, eu saí muito para dar palestras, né? O cargo da Rural, ele tem uma demanda grande. Agora, com a pandemia, a gente está fechado, né? A gente não fez a feira em 2020, mas para a gente chegar ao que tornou-se a Expo Ingá, pela representação que ela tinha. Então, a gente sempre fez muita interação, visitou muito outros eventos, não só no Paraná, mas fora do Paraná. A gente tem hoje, assim, uma rede relacional muito grande. E isso sempre demanda de você ir prestigiar os outros para eles prestigiarem a entidade, né? E assim, mas meu filho sempre conviveu muito com as minhas ausências, entendendo que isso tinha um objetivo. Eu não estava fazendo isso porque a mamãe estava indo passear, tipo assim, filho, você fica aí. Então, assim, nós temos uma proximidade muito grande. A gente tem um ritual de oração todos os dias, né? Porque minha mãe fazia isso com a gente. Então, é difícil, né, você fazer isso mas como eu faço isso desde pequeno, então a gente tem esse ritual. Então, eu todo dia que eu acordo cedo, que eu faço minhas orações, eu tenho uma oração destinada, né, assim, eu peço a Deus pelo meu filho. Então, assim, minha grande motivação hoje é ele. E, assim, hoje a gente, assim, claro que profissionalmente eu ainda tenho alguns sonhos, tá? Então, as meninas que estão aí, nunca é tarde. A gente tem que ter esses sonhos, né? É claro que com o passar do tempo, eles vão se ajustando, vai se moldando a nossa faixa etária, né? Então, todo mundo, a gente passa por fases na vida. Assim, isso tem que estar claro, né? Envelhecer faz parte, que é uma coisa que nós mulheres temos dificuldade, mas hoje a gente tem as mulheres com mais longevidade. E a gente precisa se aceitar. Você acha que a gente não olha no espelho, às vezes faz, puxa vida, né? Estou envelhecendo. Mas faz parte. Então, eu sempre peço muito para entender isso. E aí eu olho para o meu filho, eu ainda tenho muitas, né? A gente planeja fazer algumas coisas juntos, né? Assim, vamos conhecer tal lugar, então vamos conversar aqui. Mamãe, quando a pandemia passar, a gente vai retomar a vida, vai ter muitas coisas que claro que a gente vai mudar muita coisa também, mas os valores, né? Aquilo que é essencial. Então, minha grande motivação de vida hoje, fora, né, assim, primeiro, o meu filho, tudo que eu faço, eu penso que para ele ter um futuro melhor, né, como ser humano, como cidadão, que ele não se perca em relação a valores, né, da forma como a gente foi criada. Claro que ele já está ficando, né, ainda está imaturo, mas já está no processo de transformação, mas é um grande tesouro. Então, eu tenho, né, só que agradecer e fazer sempre o melhor, porque o meu legado, eu quero ajudá-lo, ajudar as futuras gerações. Então, farei a minha parte. Legal. E o pessoal que está assistindo a gente aqui, quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade de mandar aqui no chat, que a gente vai fazendo a pergunta para a Heraclésia para ela responder para nós. E você falou que tem bastante planos, né? Tem ainda algumas coisas, alguns projetos que quer colocar no ar, e eu fiquei curiosa para saber. Conta um pouquinho para a gente, assim, o que você ainda espera realizar, o que está, assim, na tua mente que você precisa fazer e que, tipo, te desafia? Olha, quando eu olho o meu passado, e eu olho muito para trás do ponto de vista, primeiro, é o seguinte, né, que eu quero dizer para todas vocês, para todo mundo. O passado não é para a gente negar ele, né? Ele tem que ter deixado lições para a gente. Então, como que eu me sinto hoje? Essa minha última leitura do meu currículo, que eu fui atualizar, eu
várias coisas passaram na minha cabeça, porque para cada cargo que eu tenho, ou para cada formação acadêmica que eu conquistei, eu tenho cicatrizes, né? Como eu falei para vocês. Isso tem que ter valido a pena. Então, tudo que eu aprendi na vida, minha grande, assim, fora as minhas graduações e pós, eu tenho uma grande escola de vida, porque eu tenho uma escola de sobrevivência de alguém que saiu de um lugar que eu vou todo ano para rever parentes, rever minha família, né? O meu sertão, a minha origem está lá, né? Sinto um morro de saudade, então eu nunca vou negar isso. Mas tudo que eu conquistei, eu preciso passar isso, né? Eu faço muito através do meu trabalho, das entidades que a gente participa, mas eu tão logo, assim, eu comece a me reorganizar, assim, que eu sempre brinco, né? Como eu me sinto mais madura, eu estou planejando, eu estou pegando todos esses conhecimentos, relembrando tudo, e eu vou trabalhar certamente para compartilhar mais. Então, todo o meu conhecimento que eu adquiri ao longo dessa minha vida, eu preciso levar isso adiante, passar. Talvez voltar a dar aula, que é uma coisa que eu gosto muito, porque eu acho que a interação, quando você tem alunos, né, que você consegue fazer alguma coisa, nas palestras a gente consegue um pouco, mais você fala, né, mas quando você consegue interagir, é muito bacana. Então, eu quero pegar todo esse conhecimento acumulado e transformar isso em negócios, mas muito mais satisfação, né? Porque a cada vez que eu relembrar de uma conquista, eu vou relembrar de dores, né? E eu vou tentar ajudar pessoas para que elas tenham o caminho mais facilitado. Aquilo que para mim era algo que foi muito difícil de transpor em algum momento, hoje nós temos as mulheres dentro do agronegócio muito mais presente. Eu tenho vários históricos e relatos de mulheres que ficaram nessa área ou foram para a área do agronegócio, não por escolha, foram pela dor, porque ficaram viúvas, porque o pai morreu, ou porque sobrou para elas fazerem, né? Enquanto você tem uma série de outras mulheres que estão indo e buscando as áreas ligadas ao agronegócio por escolha de profissão, né? Mas as que foram pela dor, elas sofreram muito, né? Então, eu quando chegava numa reunião e que tinha só homens e que os mais tradicionais olhavam, tipo assim, quem é a moça, né? Assim, hoje é muito tranquilo, mas eu ainda me deparo. Em dezembro, quando eu fui eleita para esse conselho estadual, né? Que na realidade, tinha 50 lideranças, e dentro das 50 ia escolher um representante para coordenar esse grupo, isso abrangia quase 100 municípios, e só tinha eu de mulher. Eu revivi tudo aquilo que eu já me deparei por inúmeras vezes, né, em chegar em lugares e tipo assim, né, cadê as mulheres sentando e ocupando seus espaços? E eu sempre falo o seguinte, caneta e cadeira, ela é pra gente, tá? Então, a caneta, por quê? Porque a decisão das coisas, muitas vezes, está na assinatura de um documento. Eu tive 2 fatos na Rural, que eles foram muito marcantes, e que o voto Minerva era meu, e a decisão foi minha, e eu tomei a decisão. Se eu tivesse recuado naquele momento, eu não teria tido o respeito que foi, né? Eu fui adquirindo, eu já estava construindo uma trajetória, mas a decisão era pesada. Então, assim, todo mundo opinou, mas a decisão final era minha, e a caneta estava comigo. Então, a escolha final, ela foi minha. Então, eu sempre digo o seguinte, caneta é para a gente usar com sabedoria, mas entre ela estar na mão de alguém que vai decidir a minha vida, que ela esteja comigo. Quando eu falo comigo, meninas, eu falo com vocês também. Ocupar espaço, cadeira vazia, ela é ocupada, e ela precisa ser ocupada por gente que tem capacidade. Né? Quem faz política pública é o cidadão que tem a caneta e que a gente deu o direito através do voto. Então, assim, não reclame se você não participar de um processo. Por quê? Porque a tua escolha vai refletir na quantidade de vida que a gente tem. Então, assim, não estou indo para o lado político, mas, assim, isso me chama muita atenção, por quê? Eu recentemente, né, participei de uma palestra e, assim, muito perguntada das questões políticas, por que a gente tem tão pouca representação? Gente,
No Senado, nós somos menos que 15% de mulheres no Senado, em 80 e poucos senadores. Na Câmara dos Deputados, nós somos 15% de 500 e tantos deputados. Aí eu pergunto para vocês, quem que vai enxergar as nossas demandas, né? Quem vai entender que eu tenho que cuidar da casa, marido, filho, trabalho, amigo, comunidade, igreja, né? Assim, quem que vai tentar diminuir essa carga para a gente? Quem vive. Então, se você não tem a experiência, ninguém vai te representar. Então, mesma coisa são as entidades, né? Assim, puxa vida, toma tempo? Claro que toma. Né? Assim, a zona de conforto é algo que te deixa bem. Mas, desculpa, não transforma a tua vida, né? Então, transforme a tua vida, saia da zona de conforto. E outra coisa, divergir é para crescer, não é para você fazer confusão. Às vezes a gente é obrigado a fazer uma pequena confusão aqui, outra ali. Mas assim, então eu sempre digo, vocês guardem isso para a vida. Eu sempre falo nas minhas apresentações o seguinte: cadeira e caneta, se possível, a cadeira é eu que vou sentar e a caneta na minha mão. Porque as decisões de transformação, elas estão em alguém que tem poder. Então, se você tiver o poder, claro, sempre com sabedoria e para o bem, não para prejudicar. Então, assim, na pandemia, né, quem fez o mapeamento genético do vírus, gente, foi uma mulher, né? Entendeu? Assim, a maioria das mulheres é quem estão como chefes de casa, a maioria das mulheres foram foram afetadas, porque elas que vão, principalmente de baixa renda, né? As mulheres que estão com o mercado de trabalho, daí com a pandemia elas ficam em casa, mas é os filhos que cobram dela, quer dizer, quantas mulheres não estão sendo violentadas, quantas mulheres não estão sofrendo? Então, assim, precisamos ser agente de transformação, precisamos ser a resposta para essa sociedade, precisamos sim participar, porque a minha zona de conforto, ela não melhora nem a minha vida e nem a sua. Então, seja a resposta você para transformar a sociedade que a gente vive. É isso aí. Olha, Tami, eu tô bem feliz que a gente vai salvar todas essas lives, porque, olha, eu tenho certeza que durante todo esse ano eu ainda vou voltar aqui, naquele dia que você tá mais desanimado, vou escutar essas palavras, porque tá sendo muito inspirador. E a Giovana, ela mandou uma perguntinha aqui pra gente no chat. Ela perguntou se você percebeu se ao longo da trajetória a tecnologia mudou muito a área do agronegócio, se interferiu. O que você acha? Olha, melhorou muito, Giovana, mas muito, muito. Na realidade, a tecnologia, ela já vinha transformando, mas eu acho que a gente não conseguia evidenciar isso. Nos últimos 3 anos, eu tinha trazido, inclusive numa parceria com o Unicesumar, né, depois a gente inseriu o SEBRAE, a Universidade Estadual de Maringá, outros órgãos aí da cidade, em algumas ações pontuais da questão de tecnologia, porque a gente tem um produtor aqui, eles têm as suas dores, né? Aí a gente tem as startups, tem o pessoal da área, né, de tecnologia, para a gente juntar as necessidades que o produtor tem no seu dia a dia, no desenvolvimento das suas atividades, com uma utilização de uma tecnologia mais próxima para resolver a situação dele. Então, assim, a gente tem sim, hoje, o país é um país, né? Eu sempre digo o seguinte: o mundo não vai dar vacina para o Brasil, não vai vender insumos para a produção de vacina, porque o Brasil, né? Pois chegou atrasado. Não, gente, o Brasil tem uma coisa que quase ninguém tem, aliás, ninguém tem. Os Estados Unidos produzem muito, mas o Brasil produz com qualidade, produz com uso de tecnologia e tem a maior área reservada do mundo, produz muito, com uma área muito pequena, tem uma capacidade enorme ainda de produção sem abrir novas áreas, tudo isso com o quê? Com o uso da tecnologia. Hoje nós temos, né, a produção genética, tanto de plantas quanto animal, no maior patamar daquilo que a genética e a tecnologia pode trazer. Então, Giovana, hoje, sem sombra de dúvidas, nós somos referência para o mundo e nós temos, sim, moeda de troca. Alimento é segurança nacional, né? A gente sempre ouviu dizer o seguinte: as guerras, o que acontece com as guerras? Os países que têm armas nucleares, né? O país que tem armas é o país que tem soberania nacional. Hoje, o que acontece?
país que tem alimento tem que ter soberania nacional, tem que ser soberano. Então, o país é um país soberano. E os avanços que a gente tem dos últimos 50 anos, é só a gente pegar, a gente tem várias, né? Até falei que eu vou trabalhar um pouco isso, porque a gente tem muitos números através da Embrapa, através de órgãos, né, que vem fazendo pesquisa, o quanto que nós avançamos nos últimos 50 anos, né, em termos de produtividade. Só que essa produtividade, ela só foi possível com o avanço genético e, obviamente, aliado ao uso de tecnologia. Então, para mim, isso é algo consumado. O Brasil é, sim, a grande referência mundial de alimento, e sempre digo que as pessoas têm que usar isso, porque o mundo dos negócios é troca, né? Troca de conhecimento, de tecnologia e daquilo que a gente tem de melhor. Então, quem precisa se alimentar? O mundo, e o Brasil tem isso. Então, isso precisa ser, obviamente, usado como moeda de troca para a gente trazer aquilo que a gente precisa para o nosso país. Legal. Tami, você tem mais alguma pergunta para fazer? Podemos encerrar? Não, nossa, eu adorei a nossa conversa de hoje. Acho que foi muito inspiradora, muito enriquecedora, me fez pensar sobre muitas coisas, estou com a cabeça aqui borbulhando. Vou para casa refletir bastante. Clésia, foi um prazer te receber aqui, contar com você nessa nossa programação de lives sobre as mulheres serem a resposta para o mundo. Você é um exemplo assim de determinação, de luta e um reflexo muito bacana de como a mulher pode conquistar o espaço que ela quiser, onde ela quiser. Agradeço de coração por você ter aceitado o nosso convite, em nome de toda a Unicesumar. E hoje a gente teve essa live com você. Quinta-feira a gente também vai ter mais uma live. Na quinta-feira a gente vai falar sobre finanças e o lado psicológico, como ele interfere na forma da gente gastar o nosso dinheiro, né? A gente vai trazer a Elô, que é psicóloga, para falar um pouquinho disso, e como ela tem também ajudado mulheres a serem a resposta, a se planejarem financeiramente e a terem esse controle que é importante. Obrigada de coração pela tua participação, obrigada para todo mundo que está acompanhando a gente em casa, e é isso. Muito Eu obrigada. que agradeço, tá? Eu super agradeço o convite, me sinto super em casa, né? Sobre finanças, eu vou assistir, porque eu acho que é fundamental. Eu acho que as mulheres, né, muito embora a gente tenha esse conceito de que mulher gasta muito, pelo contrário, né? Eu acho que as mulheres, elas têm essa capacidade de se organizarem para tudo. Então, muito bacana. Sempre me coloco à disposição. Estou nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook. Eu tenho um vídeo da minha história, né, no meu site www.mariiraclesia.com.br. Então, assim, quando eu ganhei o prêmio, né, da Assim Mulher, eu fiz, e ela resgata um pouco desse meu passado, né? Para vocês entenderem que trajetória ela tem realmente lutas e dores, né? Então, super obrigada, parabéns pelo projeto, Unicesumar sempre inovando, né? Tem um carinho enorme, uma admiração muito grande. Esses 30 anos de Unicesumar é muito importante para a comunidade, para Maringá, para o Brasil, porque assim, cresceu muito e tem realmente levado, né, o conhecimento e a transformação na vida das pessoas. Eu sou muito grata por ter uma graduação, né, nessa universidade. Deixo aí a todos vocês que nos assistiram, que vão assistir depois, busque o conhecimento, né? A universidade é um caminho aberto a todas nós, principalmente nós mulheres, né? Então, sejamos a resposta das nossas vidas para transformar a sociedade. Então, aproveite esse momento que as aulas acabaram de começar, vamos fazer, né, escolher uma profissão, mudar de profissão se você achar que isso é importante, acrescentar mais uma profissão na sua vida, mas seja a resposta, transforme a tua vida através do conhecimento. Muitíssimo obrigada, Deus no coração, que Ele nos proteja sempre, né, para que a gente possa transformar a sociedade que a gente vive. Obrigada. É isso mesmo, e a gente também te espera aqui no nosso curso de Direito, viu, Iraclésia? As portas estão abertas para te receber e começar, mas esse é o teu sonho. Obrigada, pessoal, desejo uma boa noite para todo mundo e até quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, gente.